BH Trans, coordeno o programa de mobilidade por bicicleta, e a gente se encontra toda primeira quarta-feira do mês, virtualmente agora, né? Por muitos anos essa reunião aconteceu presencialmente, mas depois da pandemia a gente tem se encontrado virtualmente para discutir o programa de mobilidade por bicicleta de Belo Horizonte. Na última reunião do GT Pedala, a gente conversou sobre o projeto da Avenida Afonso Pena. O projeto da Avenida Afonso Pena não é o projeto de ciclovia da Avenida Afonso Pena, é o projeto de transporte da avenida. Então, ele é um projeto que vai tratar também infraestrutura para o transporte público, para o transporte coletivo, infraestrutura prioritária e preferencial em 2 trechos da avenida, e tem também a inserção de infraestrutura cicloviária. Então, é um projeto, no meu entendimento, talvez o projeto mais emblemático, né, pensando no projeto de infraestrutura cicloviária da cidade, porque a gente coloca, a gente prioriza na principal avenida da cidade transporte público e bicicleta. A gente passa a criar espaço segregado e protegido para esses 2 modos de transporte. A gente entendeu na última reunião do GT Pedala que era necessário uma reunião extraordinária para a gente discutir o projeto da Afonso Pena, porque é um projeto complexo, é um projeto que a tipologia da ciclovia ela é alterada dependendo do quarteirão em que ela está localizada, por uma série de fatores. A gente entende também que essa é a primeira reunião para a gente discutir o projeto da Afonso Pena, e que é possível que a gente tenha outras, né, para a gente se aprofundar em determinado tema, enfim. Então, queria agradecer a todas as pessoas que puderam estar aqui com a gente, quem mais está chegando. A gente vai começar o processo da seguinte forma: eu vou pedir a Janaína Amorim, que está aqui, que é arquiteta e que trabalhou no desenvolvimento desse projeto, desde a fase de concepção e de planejamento inicial até o desenvolvimento e detalhamento do projeto executivo. Lembrando que a Avenida Afonso Pena sempre fez parte da malha cicloviária prevista para Belo Horizonte, né? Então, quando nós tivemos oportunidade de conseguir financiamento para a contratação de projetos de infraestrutura cicloviária, a gente dividiu essa contratação em 2 grandes blocos. O primeiro bloco diz respeito à contratação de projetos de infraestrutura cicloviária. Então, naquelas vias em que havia, dentro do nosso planejamento, previsão de ciclovia, e que essa ciclovia alimentava a rede de transporte público, a gente desenvolveu esse projeto num determinado contrato. Uma das condicionantes desse financiamento era que o projeto cicloviário fosse alimentador da rede de transporte público. Num outro contrato, que era o contrato para desenvolvimento de projeto de faixa exclusiva ou preferencial para o transporte público, quando nessa mesma via havia previsão de infraestrutura cicloviária, foi desenvolvido nesse contrato. Então, era uma conciliação, né, na via para acomodação, tanto da infraestrutura de prioridade para o transporte público, quanto de infraestrutura para a ciclovia. E esse é o caso do projeto da Avenida Afonso Pena. Né? A Avenida Afonso Pena, no plano de mobilidade de Belo Horizonte, atualmente no plano diretor, prevê a instalação tanto de infraestrutura para transporte quanto de ciclovia. Então, por isso, ele foi desenvolvido dentro do projeto de faixa exclusiva. Isso é importante a gente dizer, porque a questão da inserção da infraestrutura para transporte público acabou sendo condicionante para a localização da ciclovia. E aí a Janaína vai explicar um pouco melhor o porquê disso. O que eu sugiro? Que a gente faça a apresentação de todo o projeto, né? O projeto vai lá da Praça Rio Branco, ali da rodoviária, até a Praça da Bandeira. Então, são 4 quilômetros de projeto. É claro que a gente não vai conseguir detalhar muito profundamente nesse momento, mas a gente vai conseguir ter uma visão geral da tipologia proposta. E eu sugiro que, assim que a Janaína termine essa apresentação mais conceitual do projeto, a gente abra para debate. Porque, como é um projeto muito longo, muito grande, para a gente não ficar interrompendo toda hora a apresentação, eu acho que pode funcionar melhor se a gente deixar
dúvidas para mais tarde. Então, podemos seguir assim. O chat fica sempre aberto, se alguém tiver dúvida e quiser escrever no chat durante a apresentação, fica também registrado, mas assim que a gente terminar a apresentação, a gente abre para um grande debate, é como eu falei, é a primeira reunião, outras a partir de hoje podem acontecer até que a gente esgote nossas dúvidas em relação a esse projeto. Eu queria só falar uma outra coisa que eu falei na reunião passada e que eu acho importante registrar aqui também, que é uma opinião pessoal, eu não tenho dúvida disso, mas é algo que eu gosto de externalizar, porque eu trabalho com o programa de mobilidade por bicicleta há muitos anos em Belo Horizonte, e eu sinto na pele a nossa dificuldade em avançar com esse projeto, né? Sentia até então. A gente tem aqui muitos ciclistas que participam com a gente desde o inicinho, assim, né, assim, dos nossos primeiros embates sobre a forma da gente projetar bicicleta, projetar para a bicicleta em Belo Horizonte, os erros que a gente cometeu, foram esses erros que nos levaram a criar o GT Pedala. Então, a Amanda, que está aqui, né, participou desde o início, lá em 2012, em que a gente teve que, nossa, a gente está fazendo tudo errado, vamos ouvir os ciclistas, é dessa forma que a gente vai conseguir avançar. E aí, a gente já se frustrou muito ao longo dos anos, vendo quase nenhum investimento público para mobilidade por bicicleta. E a gente percebe que, nesse momento, há uma abertura para que a gente consiga, de fato, avançar nesse sentido. Então, é algo que tem nos tocado muito profundamente a nossa pequena equipe que trabalha com mobilidade por bicicleta na BH Trans, e que a gente quer ajudar a de fato, viabilizar. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito estrategicamente nesse momento, para que a gente se una e viabilize esse projeto. Então, não é algo fácil inserir infraestrutura cicloviária na cidade. Não é. A gente recebe muita crítica, tem muito embate, a disputa é muito pesada. Então, eu acho que quanto mais a gente puder se unir para ajudar a viabilizar o projeto, apoiando o projeto, a gente está aqui para discutir, é óbvio que a gente está aqui para tirar dúvidas, para fazer sugestões de possíveis melhorias, quando elas forem possíveis, a gente avançar na discussão, mas eu queria que a gente tivesse muito o foco na viabilização desse projeto, porque nós tivemos, na semana passada, uma reunião com o prefeito para apresentar o projeto para o prefeito. Ele foi muito receptivo, mas é lógico que ele também se preocupa com as críticas que ele pode receber ao longo do processo. Então, o que a gente disse olha, as entidades da sociedade civil que lutam pela mobilidade sustentável vêm junto com a gente. Então, acho que isso é algo que é importante. O que eu queria deixar assim como recado a gente não perder de vista a nossa união para discussão e possibilidade de viabilização do projeto, mas também pensar estrategicamente que se nós mesmos, que somos ciclistas, que lutamos pela mobilidade por bicicleta, se a gente começa a criticar alguns determinados pontos do projeto, a chance da gente não viabilizar um projeto dessa grandeza, ela é real. Então, é para a gente pensar estrategicamente, porque meu sonho é ver uma ciclovia na Avenida Afonso Pena, e eu acho que de todo mundo aqui. Então, Jana, vou te pedir para começar a apresentação do projeto e a gente se fala já já. Obrigada. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou a Janaína Morim, para quem não me conhece. Eu sou arquiteta urbanista e eu tive o privilégio de participar desse projeto. Ele foi um projeto dos corredores de ônibus de Belo Horizonte, que a empresa Fratar ganhou uma licitação de algum desses corredores, e um deles era Afonso Pena. E aí eles me chamaram para fazer parte da equipe. Era uma equipe bem grande, assim, mais de 20 pessoas envolvidas no estudo de tráfego, no estudo de transporte coletivo, no estudo do projeto mesmo, nas ciclovias, as calçadas, para o pedestre e tal. Então, foi uma coisa pensada de uma forma bem sistêmica, assim, olhando vários pontos importantes, e era um projeto de corredor de ônibus. E aí, como os projetos de Belo Horizonte têm que seguir o Pedala BH, né? Então, como tinha previsão de ciclovia na Afonso Pena, então o projeto de corredor de ônibus foi pensado com a ciclovia.
E aí foi um desafio, assim, atender várias questões, inclusive, principalmente na área central, assim, no hipercentro mesmo, onde tem muita gente, muito pedestre, muito ônibus, então foi um desafio, mas tá aí, a gente vai apresentar e acho que é um dia muito importante hoje de poder compartilhar esse projeto e ouvir a opinião de todos e avançar nisso. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá todo mundo vendo? Vamos sim, Jana. Então, ótimo. Como eu já disse, é um corredor de ônibus, mas ele foi feito um projeto cicloviário e paisagístico também, da Avenida Afonso Pena, mas eu vou focar aqui hoje em mostrar o projeto cicloviário mesmo. Mas só para vocês saberem que foi pensado todo um tratamento, principalmente para o transporte coletivo, e como era para transporte coletivo, teve um tratamento especial também para os pedestres. Então, os pedestres foram pensados com muito cuidado nesse projeto, e aí ele foi pensado com corredor de ônibus e com a ciclovia. Então, só para a gente entender a área de abrangência dele, é da Praça Rio Branco, igual a Praça da Bandeira, que a Eveline falou, pegando toda a extensão da Afonso Pena, né? Depois da Praça da Bandeira, começa a chamar Agulhas Negras. E ele também pegou um pedacinho da Curitiba para integrar com a ciclovia da Santos Dumont e da Paraná. Então, tem um trechinho da Curitiba, bem nesse pedacinho aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse. A extensão dele é de 4,2 quilômetros. Bom, como eu falei, ele é um projeto de corredor de ônibus, e aí nessa parte de vermelho, a gente foi estipulado que seria faixa exclusiva para ônibus. Então, os ônibus que descem na Rota Sul, que é chamada, que vem da Nossa Senhora do Carmo, pega Professor Moraes e desce na Afonso Pena, eles vão ter uma faixa exclusiva para eles da Professor Moraes até a Curitiba, até a Praça Rio Branco. No sentido centro-bairro, a faixa exclusiva ela vai um trecho um pouquinho maior, ela chega até a Avenida Getúlio Vargas, porque são os ônibus que o corredor maior, o maior número de ônibus é o que vira na Rio Grande do Norte, ou também tem o BRT que vira na Getúlio Vargas e retorna na Professor Moraes. Então, a faixa exclusiva é até a Getúlio Vargas. O restante é faixa preferencial. Qual a diferença de faixa exclusiva para faixa preferencial? A faixa exclusiva, só o ônibus pode andar. Então, se o carro andar, ele vai ser multado, só o ônibus pode andar na faixa exclusiva, o carro não pode pegar essa faixa. A faixa preferencial, a preferência é do ônibus, mas os outros veículos motorizados podem ter acesso. Então, no restante da Afonso Pena é faixa preferencial. Aqui, já começando a falar de ciclovia, no jazz, no corredor, o que está de azul, são a ciclovia que está junto ao canteiro central, toda a ciclovia é no canteiro central, a gente vai falar um pouquinho do porquê disso, toda não, mas assim, 95%, a maior parte da ciclovia é no canteiro central, e aí tem uma parte que é em cima mesmo do canteiro, onde o canteiro hoje é largo, vai ser refeito o paisagismo, e onde o canteiro é mais estreito, ela é próxima ao canteiro central, nas laterais do canteiro. A gente vai mostrar isso aqui agora. Por que de canteiro central? Assim, essa é uma parte muito delicada, né? Assim, como ciclista, eu até queria me apresentar que eu também sou ciclista, não é a melhor opção ter uma ciclovia no canteiro central, mas isso vai de caso a caso. E no caso da Afonso Pena, ela foi muito bem colocada no canteiro central por vários motivos. O primeiro motivo é que, como é um corredor de ônibus, passa muito ônibus, a ciclovia, se fosse no bordo, que a gente chama, né, no lado direito da pista de rolamento, a ciclovia teria muita interferência com os pontos de ônibus, e isso seria muito ruim para o ciclista e para o pedestre. Ali na área central tem muito pedestre. A gente fez uma pesquisa na Praça 7 antes da pandemia, e
passam na Praça 7 mais de 320 mil pedestres no dia inteiro. Sendo que no horário de pico passa mais de 26 mil. Imagina 26 mil. É um estádio de Independência saindo 26 mil pessoas. É muita gente em uma hora no horário pico, que é a hora do almoço. Então, assim, é muita gente na área central. Então, a ciclovia ser no canteiro central, ela tem essa facilidade, menos interferência com pedestre, com os pontos de ônibus e com as viradas. Tem muita rua que vira à direita, ônibus vira e tal. Então, o ciclista teria menos tempo, a ciclovia teria menos tempo para travessias e menos interferência sendo no canteiro central. Além disso, é uma parte arborizada, né? A maior parte da Afonso Pena é bem arborizado, e foi feito um projeto paisagístico junto para arborizar as partes que não estão legais ainda, complementar. Então, é uma parte boa. A outra coisa que é muito interessante de ser no canteiro central é o tempo da travessia do ciclista. Então, se a gente conseguiu colocar semáforo para ciclista em todas as interseções, e o tempo que o ciclista tem para atravessar sendo no canteiro central é o mesmo tempo que está aberto para os ônibus, para o carro da Afonso Pena. Então, o ciclista tem muito mais tempo se ela estivesse no bordo. Então, a gente pode discutir depois mais alguns itens, mas foi basicamente isso. Então, vamos falar do primeiro quarteirão da Afonso Pena. A tipologia da ciclovia, igual eu falei, o canteiro central ele é mais estreito e com arborização. Então, a ciclovia ela é na pista, mas ela tem uma segregação de 50 centímetros separando a ciclovia da pista de rolamento. Ela varia a medida, mas é mais ou menos 1,40, 1,50 livre, fora os 50 centímetros que separa ela da pista. Então, aqui é a configuração dos primeiros quarteirões, onde ela é próxima ao canteiro central, com essa segregação. E aí, acho que de 30 em 30 metros, essa segregação tem uma interrupção de alguns centímetros para a água escorrer e para não precisar mexer na drenagem da via. Então, uma tipologia onde você mantém a drenagem existente. Aqui, essa fotoinserção, acho que ela dá uma ilusão de ótica, assim, mas a ciclovia seria essas partes de vermelho, que aqui está parecendo que ela é fina, porque o canteirinho, que é de 50 centímetros, ele é mais alto, né? Ele é no nível da calçada, então ele escondeu um pouco da ciclovia, mas a ciclovia ela vai de 1,40 a 1,50, dependendo do local. Então, só para ter ideia. Então, seria a ciclovia unidirecional dos dois lados do canteiro central. Essa parte cinza aqui foi definida pelos paisagistas e o meio ambiente, seria tipo um murinho que vai ter, acho que está em discussão ainda, mas vai ter no canteiro central, vai evitar que os pedestres atravessem, seria uma coisa meio um elemento paisagístico, assim, junto com o tratamento paisagístico que vai ser feito. Então, a ideia é os pedestres não atravessarem no canteiro central, porque é muito perigoso. Hoje, o maior número de acidentes de Belo Horizonte é na Afonso Pena, entre a Praça 7 e a rodoviária. Aqui já chegando na Praça 7, hoje, em volta do pirulito, a gente tem uma pintura vermelha. Então, a ciclovia, ela vai passar por essa pintura, mas ela vai interromper o piso dela na hora que tem o círculo vermelho, porém, vai ter uma segregação de tachões para proteger o ciclista do tráfego misto. E aí, a configuração vai ser... Tem mais uma fotinha aqui para entender. A Praça 7 vai funcionar como é hoje, para o pedestre, vai ter a faixa exclusiva de ônibus, e a ciclovia ela vai funcionar com o tempo semafórico para o ciclista, que é o mesmo tempo de quando está aberto para Afonso Pena. Então, abriu para Afonso Pena para os carros, para os ônibus, né, as motos, também abriu o tempo do ciclista. E aí vai ser com semáforo, igual eu falei, vai passar do lado do pirulito dessa forma, com segregação. Aqui tem uma segregação que não está dando para ver direito, não sei se vocês estão vendo uns pontinhos. Aqui é só mais uma foto de um outro ângulo. E aí, mais para frente, quando a gente vai chegando próximo à Rua da Bahia, a ciclovia, ela teve um estudo de transporte coletivo feito nesse trecho, próximo à Rua da Bahia não, vocês me desculpem, aqui é
Aí passei. É a Espírito Santo. Tamoios, Espírito Santo. E aí tem um fluxo de ônibus muito grande que desce a Espírito Santo e que vai em frente. Então, aqui era um local muito delicado, onde se a gente... Hoje lá as faixas já funcionam com uma medida até menor do que o indicado para ônibus. Então, a gente não conseguiu a solução da ciclovia, nem um direcional aqui, então a gente traz o ciclista para o lado de cá. Então, ela fica nesse quarteirão, uma ciclovia bidirecional, desculpa. Então, ela vem unidirecional e ela junta. Como o tempo semafórico daqui é o tempo que abre descendo Afonso Pena e subindo Afonso Pena, o ciclista ele só vai mudar de lugar no próprio tempo semafórico. E a gente está tudo com semáforo, até a gente está repetindo o semáforo aqui na frente, para o ciclista ter certeza de que pode atravessar, e aí junta numa ciclovia bidirecional. Aí aqui só uma seção para vocês verem. Ela ficaria com 2,70. Depois, no quarteirão da frente, já na Álvares Cabral, que é Álvares Cabral, que é o Parque Municipal, a ciclovia muda de lado. Então, o que acontece lá é no tempo semafórico também. Então, para o ciclista, não faz diferença estar de um lado ou outro nesse sentido de tempo. Então, quando está aberto o semáforo para Afonso Pena descer e aberto para Afonso Pena subir, a ciclovia muda de lado para o lado do sentido bairro-centro. Aí, aqui, ela ocupa uma faixa de rolamento, porque aqui tudo bem ela ocupar essa faixa e ela atravessa para o Palácio das Artes. Por quê? A gente, no quarteirão, onde hoje tem a Carandaí, a gente teve dificuldade de seguir em frente, de caber a ciclovia ali. Então, para não prejudicar o transporte coletivo, foi feito isso, foi feito retirado o estacionamento que tem em frente ao Palácio das Artes, tem uma baia de estacionamento aqui, e a ciclovia vai passar onde hoje é essa faixa de estacionamento. Eu vou avançar aqui só para vocês verem, isso aqui é só uma fotossessão para dar para entender. Nesse trecho aqui foi criado um acréscimo de calçada, onde as 3 faixas não passem em cima da ciclovia, então elas sigam em frente. E aí, só que logo depois, esse acréscimo acaba, porque na interseção com a Carandaí tem um afunilamento, então não caberia o mínimo aceito para uma ciclovia bidirecional. E tiraria espaço do pedestre também. Eu vou mostrar na interseção para vocês. Então, isso não é muito indicado, mas infelizmente a gente teve que fazer essa travessia da ciclovia para o lado do Palácio das Artes, ela ocupa aqui o estacionamento hoje. Aqui foi feita uma travessia elevada na ciclovia, pensando no embarque e desembarque de pessoas idosas com deficiência para o Palácio das Artes. Então, a pessoa seria desembarcada ou embarcada no nível da calçada. Então, a ciclovia em frente ao Palácio das Artes, ela sobe no nível da calçada durante 20 metros e depois desce de novo. Aqui não está dando para ver, mas são 20 metros, suficiente para 4 carros, mais ou menos, fazerem um embarque e desembarque em dia de evento, alguma coisa assim, e ficar confortável para o pedestre. Então, aqui é só uma seção mostrando esse nivelamento da ciclovia com a calçada em frente ao Palácio das Artes. Aí, vamos chegar aqui na interseção. Então, aqui é onde eu falei, interseção com a Carandaí, onde, pela configuração que está lá hoje, e para não prejudicar o transporte coletivo, a gente teve que deixar essas 3 faixas aqui seguindo, porque tem muito ônibus passando aqui. Para não tirar espaço do pedestre, a gente atravessou com a ciclovia, porque aqui, entre essa configuração do pedestre, esse canteiro do pedestre e esse aqui, não caberia, não teria espaço para a ciclovia bidirecional. Então, o ciclista atravessa nesse trecho compartilhado com o pedestre, daqui até aqui. Ele tem um tempo semafórico, que hoje é o tempo do pedestre livre, então ele não precisaria parar nesses canteiros aqui, daqui até aqui, ele pararia nessa ilha, atravessaria, pegaria a ciclovia de novo. A ciclovia, nesse trecho, ela seria bidirecional ao lado do canteiro. Então, ficaria dessa forma aqui, ao lado do canteiro.
E aí ela vem, atravessa aqui na Pernambuco, e aí sim o canteiro central alarga. Então, nesse trecho, o canteiro central, a partir da Pernambuco, ele é um canteiro mais largo, onde será refeito todo o paisagismo e a ciclovia vai passar em cima do canteiro central. Até esse trecho, então, até aqui, ela vem na pista, ao lado do canteiro central. E aí, a partir desse momento, ela passa para o canteiro central e aí ela volta a ser unidirecional, desviando das árvores. A gente não tem nenhum corte de árvore devido à ciclovia, só retirada de arbustos, refazer canteiros e adequar para a ciclovia passar. Então, aqui mostrando que ela é no canteiro central, ela vai, em cima do canteiro central, ela será de um piso drenante, para não perder a área permeável do canteiro. Aí aqui já é na Praça Tiradentes, ela vem no canteiro central e desce do canteiro central e para passar na pista ao lado do pedestre. Por que isso? A gente viu que a ciclovia passar em cima do canteiro era a área onde o pedestre estava esperando para atravessar e tal. Então, foram criadas algumas ilhas para o pedestre atravessar, e a ciclovia, toda essa parte de vermelho escuro, a travessia da ciclovia na pista de rolamento. Aí ela volta aqui e volta para o canteiro central. Então, aqui é só para vocês entenderem. Ela está vindo em cima do canteiro central, aí a ciclovia desce, aí passa ao lado da área de pedestre, então ela passa do lado do pedestre no nível da pista de rolamento, continua a travessia, então o pedestre ele não espera na ciclovia, ele espera em cima da calçada. Aqui é só um exemplo do que a gente criou, um tipo de ilha específica para pedestre, que a gente chama de meia altura. Há uma discussão entre os pedestres que andam de cadeira de roda, as pessoas com deficiência de cadeira de roda, e as pessoas cegas, com deficiência visual. E aí, os com deficiência visual, eles precisam de uma certa diferença de altura. Para eles é bom ter essa diferença de altura. E para as pessoas com cadeira de roda, eles acham difícil ficar subindo e descendo nas ilhas. Então, a gente criou uma meia altura para atender os dois. Então, só voltando aqui, todas essas ilhas e canteiros centrais vão acontecer nessa mesma meia altura que a gente chama. Aqui é na Professor Moraes, com Afonso Pena, Bernardo Monteiro, Gonçalves Dias. Então, aqui é um encontro de várias ciclovias, né? A ciclovia da Professor Moraes existente, da Bernardo Monteiro existente, a futura da Afonso Pena e a ciclorrota da Gonçalves Dias. Então, foram feitas algumas travessias para conectar com essas ciclovias existentes, até mais de uma opção, se a pessoa está na Professor Moraes, ela pode pegar por baixo ou pegar por cima e conectar também com a Bernardo Monteiro. Vai ser criada uma ilha aqui para separar os ônibus que vão seguir a Bernardo Monteiro dos que vão pegar Afonso Pena. Então, tem uma ilha aqui no meio, o que faz com que a travessia, tanto de pedestre quanto de ciclista, seja menor, assim. Ela tenha um ponto de parada e não seja tão grande. Aqui já é na Praça ABC, foi a mesma solução da Praça Tiradentes, onde a ciclovia vem no canteiro central, que dá para ver um pouco, e ela desce para, na hora da faixa de pedestre, ela passar na pista de rolamento. Então, aqui acho que dá para visualizar melhor ela no canteiro central, olha. Aí tem a rampinha que ela desce e passa para a pista de rolamento. A mesma coisa das outras interseções, o ciclista vai ter semáforo específico para o ciclista e ele vai atravessar no tempo que a Afonso Pena está aberta, ou seja, tem muito tempo para fazer essa travessia aqui com folga. Aqui um zoom para vocês entenderem melhor como é que funciona essa parte. E aí aqui já é um pouco mais para cima, ela continua no canteiro central. Uma coisa muito interessante que a gente fez, para vocês se localizarem, aqui é a Santa Rita Durão, aqui na esquina é o Guaja,
Então, hoje tem uma faixa de conversão à esquerda aqui, que pode acessar. Os carros ficam parados nessa faixa aqui, para virar na Santa Rita Durão. A gente estava com um problema aqui da ciclovia, até a Amanda participou desse projeto com a gente também. A Amanda, eu acho que ela está aqui assistindo. Ela é arquiteta urbanista e ciclista também. E aí ela ajudou muito na parte das árvores, do traçado da ciclovia, para a gente não ter que suprimir árvore. E a gente fez uma coisa aqui muito interessante, que a gente diminuiu essa faixa de conversão à esquerda, para os carros acumularem aqui, para a gente conseguir viabilizar a ciclovia aqui, que a gente não estava conseguindo resolver sem suprimir árvore. Então, a gente retirou mais ou menos uns 20 metros da extensão dessa faixa de conversão para fazer um acréscimo de calçada aqui, para conseguir viabilizar que a ciclovia continuasse passando por aqui. Se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, Amanda. Mas o que foi feito? Foi recalculado o semáforo que tem aqui para que seja suficiente para acumular os carros aqui, não ter congestionamento e algum impeditivo disso, e a gente conseguiu viabilizar que a ciclovia não fosse interrompida nesse ponto. Ela atravessa aqui, e aí ela faz até uma sinuosidade nessa parte onde já começa a ficar mais inclinado, e aí a gente acha bom, né? Alguns estudos mostram que essa inclinação a gente fez devido às árvores, né? Para desviar das árvores, mas ela serve tanto para o ciclista que está subindo, né? Ganhar extensão, assim, e ter mais facilidade para conseguir subir do que se ela fosse reta, e para o ciclista que está descendo não pegar tanta velocidade. Então, a sinuosidade casou bem nesse trecho aqui. Aqui já é chegando na Praça Milton Campos, na esquina com a Contorno. Aqui, infelizmente, a gente teve que... a ciclovia chega no canteiro central, e aí o que o ciclista ele tem que atravessar e compartilhar com o pedestre as faixas. Foram criadas algumas ilhas para o pedestre atravessar no meio ou no canto, ele pode escolher, e a ciclovia vem para a Praça Milton Campos, nesse trecho, na programação semafórica, no estudo de tráfego, não conseguiu ter ponto de ônibus aqui, tem algumas questões que a gente não conseguiu resolver com a ciclovia no canteiro central. Então, ela vem para Praça Milton Campos, atravessa, ela fica na calçada, um trecho aqui, até onde tem o Super Nosso, tem uma calçada bem larga, e aí sim ela volta com semáforo específico para ciclista para o canteiro central. Nesse trecho, o canteiro central ele é mais estreito, então um lado da ciclovia, aqui já é perto da rua Ouro Fino, não sei quem conhece, mas para cima, né, da Praça Milton Campos. Um lado da ciclovia fica em cima do canteiro central e o outro lado fica na pista de rolamento. E aí, quando o canteiro central alarga, as duas ciclovias vão para o canteiro central e continuam no canteiro central. Aqui é esquina com a rua Trifana, ela faz algumas voltas, assim, por causa de árvore, poste e tal, mas bem mais suave. Ela atravessa, e a partir da rua Trifana, a ciclovia ela vai para a pista de rolamento de novo, porque o canteiro central hoje lá tem 1,50 de largura. Então, ela volta para a pista de rolamento ao lado do canteiro central. E aí, ali em frente ao TJ, que é o TJ, não sei quem localizou, aqui é o TJ, tem uma travessia de pedestre em frente ao TJ. A ciclovia que está unidirecional do lado do canteiro central se junta numa ciclovia bidirecional, ocupando uma faixa de rolamento. Então, nesse trecho, não tem nem faixa preferencial para ônibus, são duas faixas mistas. Então, a partir da Trifana, ela vai até a Praça da Bandeira, ocupando uma faixa de rolamento no sentido bairro-centro. Então, aqui passam a ter duas faixas até o final, até a Praça da Bandeira.
uma ciclovia bidirecional. Aqui, uma fotinha para dar para entender. Então, aqui está o TJ e a ciclovia. E mantém o estacionamento lá hoje, ficam 2 faixas de rolamento. E ela chega na Praça da Bandeira, ocupando uma faixa de rolamento, atravessa, hoje já tem uma travessia de pedestre aqui, ela atravessa junto, e ela roda em volta da praça. Tem previsão de, no futuro, ter uma ciclovia na Agulhas Negras, então ela faz essa conexão com a ciclovia futura, e aqui a praça ganha um tratamento, tanto para pedestre quanto para o ciclista, de tráfego e calma, assim, de moderação de tráfego. As faixas de rolamento hoje na Praça da Bandeira são muito largas, elas vão ser diminuídas para que o carro ande mais devagar, e será semaforizado aqui, que hoje não é, criada essa faixa de pedestre, que hoje não tem, e a travessia do ciclista na ciclovia. Aqui vai ser alargado o canteiro central de forma que só sigam na praça 2 faixas, hoje meio largo, assim, 3 a 4 faixas lá, e 3 travessias elevadas. Essas 3 aqui são elevadas, onde ela conecta, o ciclista pode conectar com a Bandeirantes, né, que é a Bandeirantes, pelas travessias elevadas, ou dar a volta, ou conectar ir para a Praça do Papa por essa ligação. A primeira coisa que a gente pensou quando foi fazer a rotatória foi colocar a ciclovia fora da rotatória, né, para o ciclista ter acesso, a ciclovia ter acesso a todos os serviços da rotatória. Só que aqui tem muitas impedâncias nessa rotatória, tem ponto de táxi, tem ponto de ônibus, terminal de ônibus, área de entrada e saída da Araújo, táxi, aqui também tem outra farmácia, que eu esqueci qual que é, com área de entrada e saída, vaga de deficiente, enfim, tem várias coisas que iam causar algum desconforto para a ciclovia e acabar tendo outro uso, muito carro passando em cima da ciclovia, tem a questão de táxi. Então, a gente achou que ficava mais fluido para o ciclista a gente rodar com ele na rotatória e ele acessar, ficar mais seguro e mais confortável dessa maneira. Depois de alguns estudos, a gente concluiu isso. Então, aqui uma foto, inserção para vocês verem a ideia da ciclovia. Ela vai ser uma ciclovia larga, assim, unidirecional, de 1,50 de largura, mais um canteirinho do lado de 80, com possibilidade de ser um jardim e tal. E aqui seriam as travessias elevadas, já entrando para Bandeirantes, e para a travessia elevada para acessar a Praça da Bandeira. Bom, é isso. Obrigada, Jana. Bom, antes da gente abrir para perguntas, dúvidas, debate, Cristiano, eu vou tentar responder o seu questionamento. Bom, nesse momento, qual é a nossa situação? A gente tem um projeto executivo detalhado, concluído, um orçamento já feito, que precisa ser apenas atualizado, e uma vontade de viabilização do projeto ainda nessa gestão. É um projeto que a gente prevê 10 meses de obra. Então, é óbvio que a gente trouxe o projeto para discussão para que a gente possa, de fato, discutir. Se você me perguntar se o projeto é passível de grandes modificações, não é passível de grandes modificações. É um projeto que tem muita maturação, né, de discussão, e aí de discussão não só da demanda do ciclista em si, mas da demanda do próprio corredor de transporte e do funcionamento da própria Avenida Afonso Pena. Então, e a gente tinha ciclistas, né, como projetistas, então eu acho que isso enriquece muito a discussão e o olhar do ciclista na discussão. O que eu acho é que a gente
pode se debruçar sobre aqueles pontos que a gente acha que são pontos que a gente pode ter algum avanço. E eu acho que a gente deveria se concentrar nesses pontos, porque é como eu acho que como eu introduzi e Jana reforçou. É um corredor de transporte, então as faixas da direita estão ocupadas com o transporte público, né? É na faixa da direita que está o acesso para o pedestre, então isso foi delimitador da localização da ciclovia junto ao canteiro central. E aí, como é que isso foi acontecendo ao longo de cada quarteirão? Foi um exercício de condicionantes. Agora, eu acho que a gente sim deve se concentrar naqueles pontos que a gente acha que podem ter alguma melhoria, para a gente fazer uma análise conjunta de como, se a gente chega num consenso e como isso pode ser incorporado no projeto. Estou falando assim de forma bem honesta. Eu acho que é isso. A gente tem espaço para discussão, mas a gente deve se concentrar naquilo que a gente acha que a gente consegue avançar, porque na concepção geral do projeto, eu acho que não cabe alteração nesse momento, até por uma questão estratégica, para que a gente não perca o time desse projeto. É isso, o prefeito quer implementá-lo nessa gestão dele de 2 anos, né? Ele entrou em substituição ao Calil, que se desincompatibilizou, então a gestão dele dura 2 anos, e a gente tem condição de viabilizar esse projeto nesse prazo. Mas, para isso, a gente precisa ter foco. Então, qual é o ponto que a gente acha que demanda algum ajuste para a gente avaliar a possibilidade desse ajuste? Dito isso, está aberto para quem quiser se manifestar. E outra, para a gente fazer, a gente também está bastante aberto para novas reuniões, para, né, assim, se a gente achar que a gente não consegue esgotar hoje aqui essa primeira rodada de levantamento de questões, façamos quantas reuniões forem necessárias para isso, tá? Tá aberto, gente. Cadê as mãozinhas levantadas, gente? Na reunião do GT tem sempre uma filinha de gente para falar. Bora? Bora, Cristiano. Pois é, tá dando para me ouvir? Tá sim. Eu não queria ser o primeiro, mas ninguém levantou, né? E depois da sua resposta, bom, talvez vou chover um pouco no molhado, né? Mas eu acho que se não é possível de modificar, né? De ter uma efetiva, um poder de decisão mais efetivo, pelo menos talvez siga de aprendizado, né? Futuro, enfim. Eu acho aqui que todo mundo, a maioria aqui, né? Eu vejo, a gente se bobear, lê as mesmas coisas, admira, né? Eu estou fazendo lá o curso do ITDP, o Mobile Campus, acredito que muita gente aqui já fez, muita gente publica textos sobre questões de evaporação de tráfego, né? Indução da demanda, a necessidade de mudar esse modelo centrado no automóvel. Acho que existe um consenso bem razoável sobre essas premissas, né? Pelo menos teoricamente, né? Mas acaba que sempre me surpreende, né, quando chega na prática, como a gente tem uma dificuldade, né, e eu sei que aqui tem pessoas muito bem intencionadas e de capacidade técnicas também inquestionável, mas de colocar isso em prática, né, provavelmente por questões acima, né, das nossas das vontades de quem está participando, né? Eu acredito que tenha muito isso. Então, assim, o que eu percebi, né, eu vou traçar aqui de maneira geral, a questão é que a gente continua refém daquela máxima, né? Assim, até no linguajar quase não foi falado, né? O condicionante final é manter ali o espaço do automóvel, mas a gente falava, mas na apresentação, né, eu vi falando, porque ia tirar espaço do ônibus, tirar espaço do pedestre, né, botando os ciclistas como concorrentes desses outros setores, né? E quando a gente sabe que o nosso empecilho
histórico, estrutural, político, sempre foi e continua sendo os carros, né? Então, se você bota uma mureta ali no centro para impedir o pedestre de atravessar, é algo que, pelo menos na literatura que eu tenho acesso, né, nunca recomendo. E sim, diminuir a velocidade do carro, botar, né, impedimentos aos carros, tal, mas a gente coloca a barreira para o pedestre, né, porque não pode mexer nos carros. A mudança de lado ali, em frente, já ressaltei isso, enfim, vou chamar a atenção novamente, né, porque eu acho que o espaço é para isso. Aquilo não vai dar certo, né, a mudança ali de lado, em frente ao Palácio das Artes. Imagino que a Janaína já expôs, tenha motivos e condicionantes que impeçam simplesmente da gente tomar uma solução melhor, né? Mas então vamos tomar essa solução sabendo que não vai dar certo. Inclusive, eu participei, tive essa oportunidade em reuniões com a SUDECAP, quando estava no planejamento da Via 710, eles também me falaram que estava fechado lá, fui numa reunião, até com o Hélio, enfim, aliás, fui em duas, então tiveram várias mudanças de lado horríveis lá, né? Vocês têm ciência, duas com pontos cegos, né? A gente falou, e hoje, quando a gente passa lá, né, a gente vê o perigo que algumas mudanças estão de lado e várias delas, né, se você ficar ali um tempinho, você vê que o ciclista simplesmente não muda de lado, não faz a travessia, porque não é intuitivo, não é confortável, enfim, né, é o que geralmente acontece e é o que vai acontecer nesse caso, né? Eu acho que, talvez como aprendizado, né, a gente, pelo menos, registrar não só digamos assim, esse aviso, né, mas assim como a Janaína diz ali, tem uma contagem de pedestres, né, que foi feito no centro, eu venho, digamos, talvez por estar trabalhando com os dados do Strava, futuramente a gente observar, né, talvez contar quantos ciclistas vão mudar de lado nessas duas, né, que foram feitas, que estão previstas, né, mas eu acho que a pior delas vai ser ali em frente ao Palácio das Artes, que, aliás, é hoje já um lugar muito ruim, né, para atravessar, para o pedestre, muito confuso, enfim. Mas esse ponto, né, se for possível, e por isso eu perguntei, né, se estiver aberto a modificações, eu acho que é o ponto que eu gostaria, né, Cristiano, da gente, de repente, num esforço coletivo, né, tentar achar uma solução, se for possível, né? Claro, se já houverem os condicionantes estabelecidos, cabe a nós, né, aceitar, enfim, faz parte, né, do jogo. De qualquer forma, é óbvio, né, não precisamos ressaltar isso, que o projeto que ter a ciclovia, né, ainda que apresente falhas, ela já vai ser uma grande vitória, vai ser uma grande conquista para o ciclista, a gente tem, sim, que celebrar, né? Assim como todas, né? A da Via 710 tem problemas horríveis, mas está lá, de alguma forma, a gente celebra, né? Eu acho que a gente tem que saber ter esse espaço, né? Que vamos, sim, defender a ciclovia, mas também vamos fazer as críticas, né? Isso faz parte até eventualmente para melhorias, mas também para parte do processo, né, digamos assim, democrático, isso sempre vai ter, né? Então, assim, tinha algum outro ponto aqui, eu acho que eu esqueci. Bom, mas eram 3 coisas que eu ia falar, a última eu esqueci, mas, assim, a principal para mim é aquela mudança lá de lado, em frente ao Palácio das Artes. Então, é isso. Obrigado. Tá, obrigada, Cristiano. A Janaína tá inscrita, e eu vou só que ela tem 2 pessoas na frente dela, então, antes, eu acho que ela vai te responder, mas eu só queria comentar com você o seguinte, eu acho que cabe demais a gente fazer um esforço coletivo de se dedicar a uma solução, por exemplo, como essa do Palácio das Artes, para a gente esgotar possibilidades conjuntamente. Eu acho que isso a gente fazer reuniões, outras reuniões extraordinárias, eventualmente até reunião de trabalho presencial, para a gente se debruçar em cima do projeto e poder pensar conjuntamente, levando em conta os dados que a gente tem, né, e as informações e as condicionantes,
é totalmente cabível nesse momento. Então, só estou adiantando aqui uma possível resposta da Janaína, mas só queria deixar registrado isso, que eu acho que é isso, é como eu te falei, eu acho que a gente, no projeto geral, mudanças estruturais, eu acho que não são possíveis, mas a gente se debruçar sobre algum ponto que a gente compreende, que a gente pode ter algum tipo de melhoria, estamos totalmente abertos, tá? Luiz Felipe, por favor. Boa noite a todos e todas. Primeiro, parabenizar o projeto. Eu fiz até um teste, assim, como ciclista, né? Vamos ver o tempo que eu gasto na Avenida Afonso Pena. Então, da Afonso Pena, esquina Calrua, São Paulo, até na Praça da Bandeira, eu consegui fazer em 24 minutos. Isso foi numa sexta-feira, era mais ou menos por volta de umas 7h30 da noite. E aí, uma coisa que me preocupa muito, não é que me preocupa, né? Nesses aplicativos que a gente faz de cálculo, né, principalmente o Strava, a questão da cadência, né, do gasto da energia, né, que a gente faz. No ponto mais alto ali da Afonso Pena, a partir ali quase da rua, no finalzinho mesmo ali que dá com a Praça Milton Campos, deve ser provavelmente ali o ponto de maior inclinação, onde a gente tem que fazer mais esforço. No seu projeto, você chegou a falar da questão da drenagem. Qual que é o tipo de material que vai ser colocado para isso? Justamente na questão do esforço, porque eu observo que tem algumas ciclovias aqui na cidade que a gente, ao mesmo tempo, a gente faz um gasto de esforço maior, porque não sei qual que é o tipo de material que tem na ciclovia que retém a sua energia. Então, às vezes, eu dou preferência de andar no asfalto, na rua, do que ao invés da ciclovia, justamente por isso, porque eu não ganho velocidade, eu não ganho cadência, eu tenho, mas eu não ganho velocidade para fazer o meu percurso. Então, é mais ou menos isso. Qual que é o tipo de material que vai ser utilizado? E um ponto também que eu acho que achei até interessante aqui na Praça da Bandeira é a problemática daquela região ali, em função de que você chega na Avenida Afonso Pena, né, com mais ou menos uma via de 4 faixas, né, ou 3 faixas, agora não estou me lembrando, com 2 faixas que sobem na Avenida Agulhas Negras e na Bandeirantes, que é aquele, né, filetinho de 2 faixas, e você tem uma abertura maior. Ali é uma região que realmente dá um desespero de passar ali, justamente por uma questão de visibilidade, porque quando você está entrando, se eu estou subindo Afonso Pena, pego a direita da Praça da Bandeira para virar à direita da Bandeirantes, muitas vezes eu não vejo o carro que está vindo ali. Então, ali dá até um certo desespero, porque o motorista é apressado, né? O motorista não respeita, a gente vai passando em cima mesmo. Então, é justamente só a questão de visibilidade ali, como que vai ser a forma de travessia segura. E, para finalizar, eu sei que a pauta da reunião é em relação à Avenida Afonso Pena, mas eu gostaria só de saber, na Avenida dos Andradas, se tem algum projeto de extensão da ciclovia da Andradas até a ET, porque aquela região que dá ali, né, do Apoio Mineiro até ali no início da via 710, né, tá extremamente problemático passar ali. Inclusive, já teve companheiros que tiveram que fazer troca de câmara de ar justamente por furo do pneu naquela região, por ter excesso de lixo e entulho na via. E, num outro momento, é quase aquele viaduto que dá ali, próximo ao bairro, ai Jesus, é São Geraldo, se não me engano, bem ali no final da ET, quase perto da ET, que justamente ali dá um funilamento da pista, né, em função daquele viaduto ali, não dá muita segurança, principalmente para a questão da visibilidade. Mas eu sei que isso só gostaria de saber se vai ter alguma pauta de alguma reunião sobre essa questão da ciclovia da Andradas. E, para finalizar, também assina até embaixo essa questão que o companheiro Cristiano falou em relação ali observa, em frente ao Palácio das Artes, né, a questão de fluxo de pessoas, porque outro dia eu fiz até uma pesquisa, a gente estava conversando com os colegas, quem que anda em ciclovia aqui na cidade? Todo mundo levanta a mão. Então, as pessoas acham que a ciclovia é uma pista de Cooper, é uma extensão de estacionamento, e se poderia não ter algum tipo de problemática, assim, em termos de acidente ou atropelamento.
E é isso, as considerações, viu? Parabéns pelo projeto. E espero que isso saia do papel, que seja concretizado. Nós também. Ô, Lucilic, obrigada. Eu vou deixar a Jana responder as suas perguntas mais técnicas sobre a ciclovia da Afonso Pena, mas vou começar pelo final, a questão de pedestre na ciclovia, né? Primeiro, que eu acho que tem uma coisa que a gente precisa considerar. Duas questões que eu acho que a gente precisa considerar. A primeira, o estado das nossas calçadas. Então, muitas vezes, a ciclovia, ela é atrativa para o pedestre, né? Assim, ainda que ela não esteja em bom estado de conservação, mas ela tende a ser mais linear, mais plana do que uma calçada. E o segundo fato é a questão da gente ainda ter trechos muito desconectados de ciclovia, ou seja, as ciclovias não são, nesse momento, atrativas para o ciclista. Então, elas ainda estão muito aquém do seu uso. E eu acho que isso vai mudar muito, esse cenário vai mudar muito quando você começa, de fato, a fazer conexão entre os trechos e que você passa a ter uma infraestrutura atrativa, principalmente para o novo ciclista, que é aquele que não vai, num primeiro momento, pegar a sua bicicleta e andar compartilhando a via junto com os automóveis. Ele precisa de um espaço segregado. Então, eu acho que isso é algo que automaticamente, na maturidade da cidade, no aumento de infraestrutura de ciclovia, quando as pessoas começam a entender que esse é um espaço, o pedestre vai entender que esse é um espaço onde vai ter muito ciclista, que o ciclista vai andar numa velocidade incompatível ali com o caminhar, eu acho que isso naturalmente se ajusta na cidade. Acho que essa é a primeira questão. A questão da Andradas, eu acho que a gente, inclusive, podia pautar para uma reunião do GTP Dala essa ligação da Andradas com a 710 via Itaituba, que é um trecho que está ainda em obras muito conturbado. Esse é um projeto desenvolvido pela Sudecap. A gente podia até pedir a Isabela está aqui, Felipe, né, para a gente poder fazer uma apresentação desse projeto, até para a gente entender esses tempos de obra, quando de fato essa ligação vai ser feita. A gente podia colocar isso, eu vou anotar para a gente colocar isso numa pauta da nossa próxima reunião, talvez a reunião de julho, tá? Jana, antes de passar para você, eu vou passar para o João Carvalho, que está na sua frente, depois você pega a palavra, tá? Obrigada, viu, Lucilic? Bom, boa noite a todos. Ô, Eveline, o que eu estou querendo pautar é mais uma contribuição na questão da estratégia de plantação. Seria interessante a gente dividir essa estratégia de plantação dessa ciclovia, pelo menos em duas partes. A primeira parte que eu sugeria é a gente ir da Praça Rio Branco até a Professor Moraes, porque aí já conecta com outra rede de ciclovias. Porque a partir daquele ponto ali, a inclinação começa a ficar muito forte. Então, você manter uma subida com aquela rampa, a pessoa tem que ter um preparo físico melhor, e eu fico com medo disso aí comprometer um projeto que até a Professor Moraes está excelente, até em termos de acessibilidade para ciclistas, até aqueles ciclistas que não têm grande desempenho. A outra coisa também que eu fiquei atento, que ela falou, aí eu não sei se é na interseção da Afonso Pena com a Rio Grande do Norte, porque nós temos as saídas da área central, entrada pela Professor Moraes e saída pela Rio Grande do Norte. Então, se aquele tempo semafórico para você atravessar a ciclovia, aquela interseção, se foi feito um estudo dos impactos em outras interseções, porque ali tem que ter um fluxo contínuo para a gente poder dar permeabilidade no trânsito da área central. Então, essas duas coisas que eu falo. Obrigado. Obrigada, João. Bom, é lógico que esse é um projeto que vai ser implementado em etapas, mas eu acho que a diretriz da prefeitura é implementar o projeto como um todo, ainda que ele seja feito, né, por etapas, mas que a gente entregue o projeto da Avenida Afonso Pena até a Rua da Bandeira de uma vez. Eu acho que estrategicamente, eu acho que isso é importante. A gente tem o projeto já da Avenida Agulhas Negras desenvolvido, que depois vai se conectar lá em cima com aquela ciclovia que foi implementada como medida mitigadora ali do Hospital Horizonte. E a gente tem ciclista que sobe Afonso Pena, né? Isso é fato. Então, você poder oferecer infraestrutura para quem já faz esse trajeto, e tem ciclista que desce Afonso Pena, né? Então, na verdade, é isso. E a gente também
lutando para desmistificar o problema da topografia, né? Dizendo que sim, a topografia pode ser impeditivo para alguns, não é para todos, mas você rapidamente vence a topografia. Eu acho que Marconi está aqui. Marconi sempre falou isso: quanto mais você pedala os morros de Belo Horizonte, mais planos eles vão ficando. É exatamente isso. Então, e há um ciclista que já sobe, já faz esse trajeto. Então, eu acho que não faz sentido a gente, tendo recurso para a implementação de um projeto como um todo, a gente interrompê-lo. Assim, é a minha visão. Jana, vou passar para você. Obrigada. Primeiro, queria agradecer, acho que foi muito rico aqui tudo que todo mundo falou. E aí eu vou tentar responder, anotei que se eu esquecer de alguma coisa, vocês me falam. A primeira coisa é sobre o que o Cristiano falou, sobre evaporação de tráfego, cidades sustentáveis. Aí eu acho que ele já sabe, mas eu vou reforçar, que a gente tem um desafio gigante. Uma coisa é o que a gente quer que a cidade seja, outra coisa é todos os desafios, até institucionais, que a gente sofre, que a gente vive, para conseguir implantar algum projeto na cidade. Então, se me perguntar, esse é o projeto perfeito para Afonso Pena, na minha opinião? Não, está muito longe disso. Mas esse foi o que a gente conseguiu com diversas condições impostas por várias áreas. Assim. Então, está muito acima da gente, mas com o que a gente tinha, foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Então, não é que difere do que a gente fala e do que a gente prega, mas é o que é muito diferente. Eu acho que quem é projetista sabe que existe um abismo entre cidade ideal e o projeto. Assim. Então, acho que isso tem que ficar bem claro e que existe esse abismo. Então, só para a concepção um pouco do projeto, ele ainda é um projeto que preocupa, sim, com o carro, isso é fato, isso a gente está ainda engatinhando nessa questão em Belo Horizonte, mas vivendo, né? Estamos começando alguma coisa. Só que também é um projeto que, sim, prejudica o carro de alguma forma. Então, ele tem faixa exclusiva de ônibus, ou seja, o carro já não tem uma faixa. A gente, para conseguir colocar a ciclovia e a ciclofaixa, a ciclovia, né? Praticamente só a ciclovia, encaixar com uma medida razoável de 1,50 livre, 1,40 livre, mais o buffer de 50, foi redividida as faixas de rolamento que tem na Afonso Pena hoje. Então, o que é redividir as faixas? Pegar as faixas de rolamento que tem e colocá-las mais estreitas para caber a ciclovia. Então, isso implica em diminuição da velocidade. Então, o carro que hoje consegue assim andar tranquilo vai ter dificuldade, porque as faixas de tráfego misto passaram para 2,80. Ou seja, é preciso trafegar numa velocidade bem mais baixa de hoje para conseguir passar por uma faixa de 2,80. Então, hoje as faixas têm 3 e pouco, até 3,5 às vezes, e elas estão diminuindo para 2,80, e a faixa de ônibus está com 3,50, que é o confortável para o ônibus. Então, isso é uma coisa. Então, tem essa dimensão, porém, a gente ainda tem uma cidade cheia de carros, esse é o nosso cenário. Foi com essa visão que a gente conseguiu colocar a ciclovia na Afonso Pena. Nesse momento, nessa política, nesse cenário. Sobre em frente ao Palácio das Artes, me desconforta muito, eu já falei com a Eveline várias vezes, é muito ruim a gente fazer uma travessia da ciclovia ali. Mas foi o que, com as coisas que a gente tinha, foi o que deu. Eu super acho que a gente tem que debruçar sobre isso com outras visões, muitas cabeças pensando, e tentar conseguir. E isso é uma coisa pontual que a gente conseguiria mudar. Eu até me disponho para a Eveline se precisar de alguma alteração no projeto, que já eu tenho muito interesse. Eu, como ciclista, eu não faria essa travessia. Eu continuaria pedalando ali pelo canteiro central e eu me virar lá na frente. Mas essa foi uma condição segura para aquele ciclista que não tem costume e tal. Enfim,
dentro das condições, mas eu acho até que a gente podia se debruçar em cima das pranchas, sabe, das medidas mesmo, e tentar ver. Eu acho que é um ponto que a gente pode ainda achar alguma solução. Sobre a mureta do canteiro central, isso foi levantado pela BH Trans, que é a área de maior número de acidente em Belo Horizonte. E assim, acho que está uma discussão ainda de vários órgãos da prefeitura do que fazer com essa informação. O que fazer, assim. E aí, o Cristiano levantou a questão de ter moderação de tráfego. A Afonso Pena é um corredor de ônibus, e eu acho que nesse caso, sim, as travessias de pedestres são semaforizadas nas interseções. A gente tratou no projeto de corredor de ônibus todas as interseções, onde não tem um tempo legal para o pedestre, foi pensado com essa ótica. Então, eu acho que, no caso da área central, do hipercentro, tem sim que o pedestre, a gente dá a oportunidade para ele atravessar nas interseções, que é onde tem um semáforo, onde está seguro. Aí, agora, o que fazer para não atravessar e para diminuir o número de acidentes? Acho que é uma discussão, está em aberto. Eu coloquei na apresentação uma ideia que surgiu da mureta, mas eu acho que é uma discussão muito ampla essa questão dos acidentes, mas não vejo como, assim, da parte técnica, da gente diminuir a velocidade e conseguir resolver esse problema, porque eles são muitas faixas para um pedestre vencer. Então, na situação atual, do jeito que a Afonso Pena hoje, do número de ônibus que passam hoje, o número de pedestres, eu acho que deixar atravessando pelo qualquer lugar do meio do quarteirão, hoje é um problema. O Luiz, acho que foi o Luiz, perguntou do material drenante, né? Qual que é o material? Quando a gente estava fazendo o projeto, eu pesquisei um material internacional, tentei achar um similar aqui, que é um material moldado em loco. Ele é um material muito caro, e a BH Trans está tendenciosa a colocar uma placa de concreto drenante. Ela é bem firme, assim, então eu não sei se ela já foi usada em ciclovias, e qual que seria, se atrapalharia o esforço, mas ela é uma placa porosa, se você joga um balde d'água, assim, a água drena na hora, não empoça, mas ele é um material muito firme, assim, sabe? Eles fizeram um teste com a gente, passando até o carro em cima, para ver tanto que ele é firme. Então, não acredito que seja um material que vá ser ruim para pedalar, não, sabe? Me parece bom, assim, mas eu não consigo afirmar mesmo, porque eu não tenho experiência com esse material que parece que vai ser colocado. Aí você perguntou também sobre a Praça da Bandeira, né? Essa preocupação de visibilidade foi uma preocupação que a gente teve. Hoje, as faixas da Praça da Bandeira, elas são faixas largas. E hoje, você entra na rotatória, você pode fazer o que você quiser. Pode seguir em frente, virar, assim, tudo muito largo, tudo muito sem direção. Vai ter uma faixa específica para entrada, não sei se você lembra do desenho, quem está subindo Afonso Pena entrou na Praça da Bandeira, e já essa faixa só, ela já morre na Bandeirantes. Então, não é qualquer um que pode entrar na Bandeirantes mais, é só quem estiver nessa faixa. Hoje ainda tem vem um carro por fora, assim, e tal. Então, a gente está direcionando uma faixa só para virar, 2 faixas para seguir na própria rotatória, assim. A ideia e elas estão mais estreitas, porque hoje elas são muito largas. Mesmo mais estreitas, elas estão mais largas do que uma faixa normal, porque elas estão em curva, né? Então, também não pode ser uma faixa muito estreita que cause acidente. Então, acredito que agora vai melhorar um pouco essa questão da visibilidade. Foi o João que perguntou do tempo semafórico, né? Da Rio Grande do Norte. Foi até boa essa pergunta, que me lembrou que a gente tratou o tempo semafórico de todas as interseções, pensando no pedestre, no conforto do pedestre de atravessar e no tempo do ônibus. Então, a ciclovia, ela estando no canteiro central, ela tem semáforo durante todo o percurso dela, e ela não compete na programação semafórica. A programação semafórica, ela está bem casada com a ciclovia, vamos dizer assim,
porque o tempo que é dado para Afonso Pena é o tempo do ciclista. Então, o ciclista vai ter muito tempo para atravessar, e sem atrapalhar o tempo que tem hoje do ônibus e tudo. Então, acho que isso está bem resolvido, assim. Deixa eu ver. Teve alguma coisa que eu não respondi? Porque eu acho que não, Jana, eu acho que passou por tudo. Eu estou só preocupada com o horário, que são 8h20, e nós vamos encerrar às 8h30, né, essa reunião. A gente tem mais 3 pessoas inscritas, e eu já queria, até antes da gente de passar, já ter como norte a gente pensar em agendar uma reunião presencial para a gente, por exemplo, se debruçar sobre a questão em frente ao Palácio das Artes, e mais algumas outras que a gente acha que cabe uma reflexão um pouco maior, tá? O próximo é o Júnior. Boa noite a todos. Eu vou ser bem breve para a gente já ganhar tempo. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho com relação a esse projeto. Nós temos ali na Afonso Pena a Feira Hippie aos domingos. Sim. A dúvida de como que vocês pensaram nessa ciclovia e a realização dessa feira, como é que isso vai funcionar, levando em consideração ter um volume imenso ali de pessoas, barraca, etc., como que isso vai funcionar. E só reforçar uma outra solicitação da outra consulta pública que vocês fizeram a abertura da questão da priorização do pedestre, de recuperação de calçados no hipercentro ali na região da Praça da Rodoviária, se foi possível incluir aquela outra passarela ali no fundo do restaurante popular. Acho que seria também uma oportunidade excelente, né, que também está ali na área central. Basicamente era isso, e parabenizar, né, Eveline e Janaína pelo projeto. Acho que é isso mesmo, é o início, quem sabe, de muitos, né, projetos que aconteçam, que saiam do papel, e que a gente vá avançando passo a passo e mudando essa realidade de Belo Horizonte. Não é fácil, mas passo a passo a gente consegue. É só isso mesmo. Muito obrigado. Ô, Júnior, obrigada a você. Sobre a sua segunda pergunta, eu não vou saber te responder. A gente vai ter que consultar a área que está lidando com essa consulta pública, mas eu te informo. Você pode até me enviar por e-mail, que eu encaminho dentro da BH Trans. E sobre a compatibilização com a Feira Hippie, bom, a Feira Hippie ela se estendeu muito, né, no período da pandemia, justamente para manter as distâncias recomendadas, enfim. Hoje ela segue até a Praça 7. O projeto da ciclovia está totalmente compatibilizado com esse novo rearranjo da feira, ou seja, o espaço dela está preservado. A gente teve, inclusive, que aprovar esse projeto junto ao Corpo de Bombeiros. A gente compatibilizou com a equipe que estava desenvolvendo o projeto do novo desenho da feira. Então, eu acho que talvez seja um desafio a ciclovia não ser ocupada em dias de feira, mas do ponto de vista de distribuição de barracas, de afastamento do local de circulação das pessoas, isso está preservado no projeto. É isso, né, Jana? Você acompanhou esse projeto de compatibilização com a feira? Eu tive 1 ou 2 reuniões com a Jussara, mas eu não sei o desfecho, né, porque foi feito pela própria BH Trans, mas foi isso, a gente apresentou e foi feita uma compatibilização. Eles fariam um projeto já considerando as ciclovias e também as intervenções do canteiro central, né? Isso, exatamente isso. É exatamente isso. Bom, o próximo é o João Carvalho. Já falei. É porque você levantou sua mãozinha de novo, não? Ah, não. Então tá. Então, desculpa. Imagina, Cristiano. Cristiano, você estava inscrito aqui na minha lista. Será que eu fiz confusão? Ah, não, eu vou falar. Eu achei que eu estava falando, mas estava desligado aqui. Tá. Tentar ser rápido. Eu esqueci de falar que eu não vejo problema, tá? Ser no canteiro central, acho que se justifica, sim, pelo grande, né? Pelo que a Janaína falou, tá? Um comentário rápido, Janaína, sobre essa questão dos pedestres, né? Eu não falo nem em fazer traffic calming né, com barreiras, tal, mas simplesmente obedecer a velocidade máxima da Afonso Pena, que é o quê? 60? Aliás, o ideal era 50, né? Já é o que tem sido usado em várias cidades. Mas eu creio que aqui em Belo Horizonte, talvez o único lugar que se respeita a velocidade é ali na Matipó, né? Porque não tem jeito de eu ser mais rápido. Oi! Eu estou em reunião aqui. Opa, e o microfone está aberto.
Mas porque assim, a gente é outro desafio, né? Quantos desses acidentes não aconteceram exatamente porque as pessoas, né, não estariam numa velocidade muito alta? Eu corro muito aqui perto da Afonso Pena, ali, na Professor Moraes, e passo de bicicleta, e à noite, às vezes, eu vejo o carro fazendo muito mais de 100, mas muito mais, né? O pessoal gosta mesmo. E a gente não tem, né, medidas, talvez radar, enfim, mas isso talvez nem é o ponto central, né? Então, assim, já como sugestão, a questão aí, talvez, da gente discutir lá em frente ao Palácio das Artes, pensar coletivamente se existe alguma solução, né? Eu proponho fazer essa reunião, acho que é uma boa ideia, mas talvez vocês também já nos apresentarem os condicionantes, né? De onde vieram, quais são, Claro. porque de fato, né, aí a gente tem uma visão abrangente da coisa, e mais, né? Se for possível, teve um e-mail para trás no GT Pedala, eu acho que nem era sobre Afonso Pena, mas uma pessoa que participou de discussões de projetos cicloviários disse que internamente teve discordâncias, né, tal. Então, assim, muitas vezes vocês também mostrarem outras soluções que já foram pensadas, caminhos, né, nos ajuda também a muitas vezes não percorrer, né, ou para a gente também ter ideia do que já foi pensado, tal, e de repente a gente discute, né, em cima de coisas mais concretas, de outras possibilidades, tá? Então, fica essa sugestão, se puder enviar isso para a gente. Obrigado. Felipe? Gente, na verdade, é só aproveitar, porque foi colocado em questão a ciclovia ali da Andradas, da Itaituba, até lá na frente. Daí, talvez na próxima reunião do pedal, a gente pode levantar os projetos, mas tem o trecho ferroviário leste, que está com licitação aberta. Se não me engano, contempla ciclovia, mas não pela Andradas, acho que é pela Rua Souza Guiar. Aí a gente tenta levantar os projetos para ver mais detalhes. E em relação a meio-fio, segregação, essas coisas, que muitas pessoas comentam comigo, é de adoção de meio-fio boleado, que, assim, até pessoas que às vezes não utilizam bicicleta, mas utilizam patinete, que elas questionam, que, tipo assim, tachão, um meio-fio mais reto, que ele também provoca bastante acidente com ele, sabe? Era só esses 2 pontos, mas que a gente pode também discutir mais para frente, para não estender muito a reunião. Perfeito. Ô, Felipe, vamos então deixar como diretriz para a próxima reunião do GT de julho, se vocês puderem apresentar esses trechos de projetos, eu acho que a gente já podia colocar isso na pauta, né? Acho que podia ser bom. E eu queria sugerir que a gente colocasse no grupo de e-mails do GT possibilidades de datas para uma reunião, que aí eu acho que tem que ser uma reunião presencial. Se a gente vai se debruçar em cima do projeto, o ideal é que a gente esteja juntos, todo mundo se compromete a manter a distância, estar todo mundo de máscara, a gente pensar um local arejado, talvez o próprio centro de referência, se for possível, mas a gente fazer pensar em datas para a gente fazer uma reunião para começar a discutir esses pontos, que são os pontos que deram mais margem à discussão, que são os mais polêmicos, e que a gente mesmo se debruçou muito para tentar achar as soluções que foram desenvolvidas, mas que eventualmente a gente pode ter luz junto com outras cabeças pensando aqui. Queria sugerir que a gente fizesse isso no grupo de e-mails do GT. São 8h29, acho que a gente podia encerrar. Como eu falei, foi uma primeira reunião de discussão da Afonso Pena. A gente sabe que haverá outras. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Se a gente puder ter ainda mais pessoas na próxima, eu acho que mais esse projeto vai ficar redondo e eu acho que mais chance a gente tem de ter um projeto que atenda às nossas necessidades e que seja mais bem acolhido pela cidade. É isso, gente. Queria, Janaína, agradecer imensamente sua disponibilidade em estar aqui, apresentar o projeto para a gente, e a todo mundo que colaborou, e, enfim, não só com o projeto, mas com a discussão aqui hoje. É isso, pessoal. Obrigada. Valeu, E boa noite. Um abraço. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Ô, Cristiano. Boa noite, gente. Okay. Boa noite. Boa noite. Só para você não esquecer que a faixa ficar mais estreita vai diminuir a velocidade. Então, acho que dificilmente o carro anda 60 km por hora na Afonso Pena depois desse
desse projeto. Porém, de vai madrugada, andar um tempo. pode tudo. De madrugada, tudo acontece. Vai continuar a 100 km por hora, porque não tem O impeditivo. pessoal é artista. Aliás, o mínimo é 2,60, né? O mínimo pelo código é 2,50. Mas é usado só em faixa, assim, mais de conversão. Você vai fazer uma faixa fora das faixas normais, é muito difícil andar com 2,50, andar com carro, sabe? Fica muito difícil. 2,80, assim, é o mínimo, já vão reclamar. Sempre vai. Agora, já que estamos no bate-papo, nesses dados de atropelamento, vocês têm ideia da velocidade, do impacto, ou isso não é algo que é possível aferir? Eu falo assim, quando tem esse tipo de acidente. Se foi por imprudência dos motoristas ou dos pedestres, né? Digamos assim. Parece que dos pedestres, assim, mas foi o dado que chegou para mim, eu não tive acesso aos dados, né? São os dados da BH Trans. Mas eu acho que a Jussara tem esse detalhamento, tá, Jana? Ela tem. Tem esse detalhamento. Mas no meio do quarteirão, né? Do pedestre tentar atravessar em local que não pode. E ele, às vezes, não tem visibilidade de quantos carros estão vindo, né? Começa a atravessar atrás de um ônibus e tal. Mas a Jussara tem esse detalhamento de causa de atropelamento, ela tem essa informação, acho que a gente podia dar uma apurada sobre isso. Vou pegar com ela, às vezes a gente mostra na próxima. É isso. Ô, Carlos, eu queria te chamei só para te dar uma boa noite, dizer que a gente acabou de encerrar essa reunião, mas só para dizer que essa foi só a primeira reunião que a gente fez da Afonso Pena, e a gente já saiu como diretriz que a gente tenha, a próxima reunião vai ser presencial, porque a gente vai começar a discutir pontos específicos, que são pontos mais polêmicos, que geraram mais discussão. Então, a gente vai começar a colocar no grupo possibilidades de data para a gente fazer nossa primeira reunião presencial pós-pandemia não, né, porque ainda estamos em pandemia, mas pós os últimos 2 anos, para a gente poder começar a discutir pontos específicos, tá bom? A gente vai começar a colocar datas lá, a partir de hoje, a gente já pode colocar a possibilidade de data para a gente começar a se articular para isso. Gente, é isso. Boa noite, então. Só uma coisa muito rapidinho. Claro, Felipe. Aí já é totalmente fora do tema da reunião. A Isabela comentou comigo hoje que amanhã vai ter um encontro lá da Zona 30 do Jardim Felicidade, né? Isso. Eu não tinha recebido o convite, não sei se foi algum erro de e-mail, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, ela me falou hoje, ia ficar um pouco apertado, mas eu acho que ela já reservou o carro nosso Decap, ela vai, se eu não me engano. Ah, perfeito. E eu vou pedir para te incluir, então, se alguma coisa aconteceu, para te incluir na próxima. Beleza, combinado. Tá ótimo. Muito obrigada, então. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchauzinho. Mundinho.